E aí galera, tranquilo? Gosto de novo aqui com vocês. Bom, nessa aula a gente vai começar a estudar um pouco sobre cinética química. É um tema muito maneiro, tem umas dificuldades matemáticas, então é importante que você entenda mais ou menos como que se faz a parte dos exercícios, mas a parte teórica, cara, é divertidíssimo, muito maneiro, a gente pode aplicar bastante coisa. Então, sem demorar, vamos lá. Introdução. De fato, o que é a cinética química? A cinética química é a parte química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam na velocidade dela. É importante que você saiba que a velocidade de uma reação química é um fator primordial para algumas coisas. Por exemplo, aqui eu peguei o exemplo de dois, né? Um é o relógio químico, né? Existe um experimento que a gente diz de relógio químico, que você mudando a concentração do reagente, você consegue ter a velocidade das reações diferentes. E outra é a explosão. O que é uma explosão? Explosão não é nada mais nada menos que uma reação que produz muito gás e que é muito rápida, né? Então está associado diretamente com a velocidade da reação. Bom, vamos seguir. Primeiro conceito da aula de hoje que a gente vai ver é o conceito de velocidade média. O que é a velocidade média de uma reação? É a variação, na verdade, a razão entre a variação da quantidade, e essa quantidade pode ser em grama, vou começar a escrever, né? Essa quantidade aqui, ela pode ser grama, pode ser mol por litro, né? Pode ser concentração, variação da quantidade, ok? Isso aqui em módulo, né? Por que em módulo? Porque eu quero só velocidades positivas, né? Eu quero assumir valores positivos, porque às vezes esse valor pode ser negativo se eu estiver falando do consumo de alguém. A gente vai ver isso na prática. Sobre a variação do tempo. Esse tempo também aqui, a unidade dele pode ser ano, minuto, hora, depende do tipo de reação que você está trabalhando, tá? Vamos ver como isso funciona na prática. Peguei aqui um exercício para vocês, né? Aqui tem uma tabelinha. Esse é um exercício clássico. Ele te dá uma tabelinha e você tem que fazer a questão. O gráfico abaixo mostra a quantidade de etino, C2H2, consumido ao longo do tempo durante a hidrogenação, levando à formação de etano. Então ele diz pra gente qual é a reação, vou escrever aqui a reação para vocês, né? Eu tenho etino, C2H2, reagindo com hidrogênio. Começou, né? Essa caneta aí vai começar a dar os problemas dela. C2H2 mais H2 formando C2H6 do etano, ok? Se você fizer o balanceamento disso aí, você vai ver que você precisa de 2 hidrogênios, né? Determina a velocidade de consumo de H2 e de formação do C2H6 etano nos 4 primeiros minutos da reação. Como que você vai fazer isso? Bom, você sabe que a velocidade média de uma reação é igual ao módulo da variação da quantidade, né, sobre a variação do tempo. Aqui ele está falando sobre o etino. Eu vou calcular primeiro pensando no etino. Como que vai ficar essa velocidade média? Velocidade média é igual a variação da concentração da quantidade nos 4 primeiros minutos, que é o que ele pede. A variação é a final menos inicial. Então eu tenho 38 menos 50. Tá vendo como é importante a ideia do módulo para assumir valores positivos? Sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 12 sobre 4, que é igual a 3. 3 o quê? Vamos ver aqui. A unidade é mol e o tempo é minuto. Mol por minuto. Ok? Essa aqui é a velocidade associada ao etino, que é o que ele dá no gráfico. C2H2. Como que eu faço para fazer esse cálculo agora em relação ao etano? Cara, você pode assumir isso aqui, olha. A velocidade média de uma reação é igual, dada uma reação genérica, né? Então vamos pegar aqui, para eu poder pegar, dada essa reação genérica aqui, olha. Azinho, azão, mais Bzinho, Bzão, formando Czinho, Czão. Como que eu faço para calcular a velocidade média dessa reação? A velocidade média da reação é igual a velocidade de A sobre Azinho. Esse Azinho é o coeficiente estequiométrico, que é igual a velocidade, aqui pode ser menos, né, até, velocidade de B sobre Bzinho, que é igual a velocidade de C sobre Czinho. A ideia é sempre que a velocidade de um cara é ele sobre o seu coeficiente estequiométrico, ok? Isso pode ser associado à velocidade da reação. Então aqui eu tenho a velocidade do etino. Eu só assumo valores positivos. E se você olhar, o coeficiente estequiométrico do etino é igual ao coeficiente estequiométrico do etano. Então a velocidade do etano é igual ao do etino. Então a velocidade média
nesse tempo do etano, C2H6, é igual a 3 mols por minuto também. A mesma coisa eu vou fazer com o hidrogênio, só que aqui eu vou multiplicar a velocidade por 2. Por quê? Eu tenho aqui a velocidade do etino, e aí como que eu faço para calcular a velocidade do hidrogênio? Eu vou botar aqui no cantinho, né? Eu peguei um espaço pequeno, olha. A velocidade do etino sobre o coeficiente estequiométrico do etino, 1, é igual à velocidade do hidrogênio sobre o coeficiente estequiométrico do hidrogênio, 2. E aí eu substituo esse valor aqui pelo valor que eu já tinha calculado, o etino é 3, então eu sei que a velocidade média do hidrogênio é igual a 6 mol por minuto. Tranquilo? What? Não entendi. Bom, tem outro exemplo aqui para você. Agora eu peguei um exemplo gráfico, né? A água oxigenada consiste em uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que se decompõe sob a ação de luz e do calor, segundo a equação química. E está dando a equação para você. O experimento químico foi monitorado a quantidade de peróxido de hidrogênio em 3 frascos idênticos, A, B e C, de 1 litro, de água oxigenada, mantidos em diferentes condições de luminosidade e temperatura. Observe os resultados no gráfico. Ele te dá aqui, ó, o A está a 10 graus Celsius, com ausência de luz, o B está a 25 graus Celsius com ausência de luz, e o C está a 25 graus Celsius com presença de luz. Vamos seguir aqui para ver. Na condição em que ocorreu a menor taxa de decomposição de peróxido de hidrogênio, a velocidade média de formação do O2 em mol por litro é... Vamos voltar ali só para você ver uma parada. Como que eu determino quem tem a menor taxa? Você pode pensar isso aqui fazendo uma lógica como se fosse um triângulo retângulo, né? Você vai fazer aqui um triângulo retângulo e você vai ver esse ângulo aqui, o ângulo alfa. Quanto menor o ângulo alfa, menor a taxa. Então, vamos tentar pegar aqui, ó. Eu tenho esse primeiro caso, né? Eu tenho esse ângulo alfa. Tenho esse segundo caso aqui, né? Que aí eu tenho esse ângulo alfa. E tem esse terceiro caso aqui, ó. Se você fizer uma análise aqui, você vai ver que o que tem menor ângulo é esse primeiro triângulozinho, é a primeira reta aqui, né? Qual vai ser a velocidade média dele? A velocidade média dele é igual à variação, né? 22 menos 24, por isso é importante o módulo, né? Sobre a variação do tempo. Aqui o tempo é 1 ano. Só você ver aqui embaixo, ó, tempo em anos. Então, sobre 1. Quer dizer que a velocidade média desse cara são 2 o quê? Vê aqui, tá em mol a unidade, né? Mol por ano. Essa daqui é a velocidade média de quem? É a velocidade média, nesse período, de quantidade de peróxido, ou seja, o consumo do peróxido. Vou passar aqui só para a gente poder ter espaço e fazer a nossa continha para você ver como fica tranquilo. A velocidade, então, do peróxido sobre 2 vai ser igual à velocidade do oxigênio. Vou voltar lá só para ver qual é o coeficiente do oxigênio. 1, né? Sobre quanto, então? Velocidade sobre 1. Ok? Então, como que vai ficar isso aqui? Eu vou substituir, né? Eu acabei de calcular. Vai ficar 2 sobre 2 é igual à velocidade do oxigênio, que é igual a 1 mol por ano. Gabarito aqui fica letra A. Tranquilo, galera? É uma lógica matemática, né? Você tem que fazer uma continha, mas não tem nada de difícil aqui, eu tenho certeza que você vai mandar bem. Vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Agora a gente vai ver quais são os fatores necessários para a ocorrência de uma reação química, tá? É importante que você entenda essa ideia, porque uma reação química ela precisa de alguns fatores para acontecer. Quais são esses fatores? Pensa que reações químicas são recombinações de átomos, né? Eu tenho ali átomos ligados entre si, eu quebro essas ligações e formo outras, com outros átomos, tá? Para que isso possa ocorrer, as moléculas têm que entrar em contato. Essa lógica de contato se chama choque efetivo, tá? Mas a gente vai chegar nele ainda. O primeiro de tudo para reagir dois caras, preciso botar eles em contato. Segundo, afinidade química. Eles precisam querer reagir, né? Eles precisam querer reagir. Isso é muito importante. Se eu tenho dois caras que não querem reagir entre si, eles não vão reagir nunca, né? A lógica do gás inerte, por exemplo. O que é um gás inerte? Por exemplo, os gases nobres. São gases que não querem reagir. Se eles não querem reagir, a reação não vai acontecer. O terceiro conceito é a energia de ativação. O que é a energia de ativação? A energia necessária para que a gente possa começar a ter
Quebra e formação das ligações, né? Toda reação precisa de uma energia mínima de ativação. Você pode pensar, por exemplo, num bife. Se você pegar um bife e botar ele em cima da mesa, a energia que tem no sistema aqui, na natureza, não é o suficiente para fazer ele cozinhar, para fritar ele. Você tem que acender uma panela, acender o fogo, botar numa panela, e aí aquela energia vai ser suficiente para acontecer. Consegue ter noção, mais ou menos? Olha como a energia de ativação é um negócio interessante, né? Os CFC, né, os clorofluorcarbonetos, os gases que antigamente ainda são, mas antigamente era usado como refrigerante, gás refrigerante, eles são inertes à temperatura, condição ambiente, né? O seu criador, na sua apresentação, quando ele criou esse gás, que foi uma revolução na época, ele inalou o CFC e apresentou fez a apresentação do gás, inalando aquele gás. Você vê como ele era completamente inofensivo, e ele é completamente inofensivo para o ser humano. O problema é que, na camada de ozônio, ele recebe uma grande quantidade de radiação ultravioleta. E aí essa radiação ultravioleta dá energia de ativação para que ocorra a reação dele com o ozônio, né? Então, a energia de ativação é muito importante. E o quarto conceito é o conceito de choques efetivos. Por quê? Como eu falei, reações químicas são recombinações de átomos, ok? E para que elas se recombinem, é necessário que eles entrem em contato, mas esse contato não pode ser aleatório. Tem que ser um contato certo, com o ângulo certo, com a energia certa, na posição certa, entre os átomos certos. E aí a gente considera essa ideia, né, de tudo dando certo para que ocorra a reação, choque efetivo. Eu posso ter moléculas se chocando sem que seja efetivo para que ocorra a reação. Bom, agora a gente vai para alguns fatores que alteram a velocidade da reação, né? São fatores que podem aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação. Primeiro, a temperatura. Como eu falei, para que ocorra reação, tem que ter contato e tem que ocorrer choque, de preferência choques efetivos. A temperatura é um fator que sempre vai aumentar a velocidade de uma reação. Por quê? Porque a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Se as moléculas estão mais agitadas, elas se chocam com maior frequência. Se elas se chocam com maior frequência, existe uma probabilidade maior de ocorrer um choque efetivo, logo, existe uma probabilidade maior de ocorrer reação. Existe uma ideia, mais ou menos, que a cada 10 graus que você aumenta numa reação, você aumenta a velocidade dela 10 vezes. É uma conta aí, uma aproximação, né? Depende muito da reação. Independente de ela ser endotérmica ou exotérmica, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Pode não aumentar o rendimento, mas a velocidade aumenta, ok? Bom, concentração. Continua pensando na lógica do choque. Se eu tenho poucas espécies no meu recipiente, a chance de eles se chocarem é menor. Pensa, por exemplo, numa festa. Você está numa festa, se a festa está vazia, você encontra as pessoas com menor frequência, né? Você esbarra nas pessoas de menor frequência. Agora, você está no meio do carnaval, gente pra caramba na rua. Com certeza você vai ter chance de se esbarrar mais nas pessoas. A ideia da reação química é assim também. Se eu tenho uma maior concentração, tenho uma quantidade de espécie, a chance delas se chocarem e ocorrer reação é muito maior, ok? Vamos seguir. Pressão. Pressão é um tema meio complicado, mas pensa na pressão como a diminuição do volume, né? Então eu tenho aqui uma sala, se essa sala for grande, as minhas espécies têm muito espaço. Se elas têm muito espaço, elas se encontram com menor frequência. Agora, se eu tenho um lugar pequeno, eu tenho com certeza a chance de elas se encontrarem mais. Pressão e volume têm lógicas inversas. Vou até escrever isso para você, porque é importante você ter essa ideia. Então, quanto maior a pressão, menor o volume, tá? Pensa sempre nessa ideia, pressão e volume como lógicas inversas. E aí você consegue ter a noção mais ou menos de como funciona a velocidade da reação. Aumenta a pressão, ou seja, menor volume, menor espaço, com certeza aumenta a velocidade da reação. Superfície de contato. Isso aqui é muito importante você entender, cara. A superfície de contato, ela sempre aumenta a velocidade da reação, tá? Como que isso pode ser pensado? Imagina que você tem aqui uma esfera, né? Uma esfera. Essa esfera, ela sempre vai reagir, como tudo, na sua superfície, né? A superfície é a parte que entra em contato com as coisas, por isso superfície de contato. E aí eu pego essa esfera e ao invés de botar ela inteira, eu vou botar ela cortada ao meio. Ok? Cortei ao meio. O que eu vou ter? Eu vou ter a área que eu já tinha antes, certo? A área que já existia antes, só que agora tem uma área interna que não havia antes de eu cortar ela. Ou seja, eu tenho toda essa área de contato nova, essa superfície de contato nova. Quanto mais, eu posso ir quebrando esse cara em menores pedaços e vão surgindo novas áreas de contato, né? Então, sempre que eu aumento a superfície de contato, eu também aumento a velocidade da reação, né? Tô fazendo aqui um desenho. Você tem aqui a superfície
clássica, né, da esfera antes de ser cortada. Você tem a superfície que foi gerada quando você cortou só na metade, e agora tem toda uma nova superfície que você criou quando você cortou ele em quartos. Tranquilo? Então, aumentar a superfície de contato sempre aumenta a velocidade da reação. Estado físico dos reagentes. Isso também é muito importante. Quanto maior o grau de liberdade das moléculas, maior a chance delas se chocarem, maior a reação. O que isso tem a ver com o estado físico? Isso tem a ver com o estado físico que existem estados físicos com grau de agregação diferente, por exemplo, estado sólido, líquido e gasoso, então existe uma maior chance deles reagirem dependendo do estado físico. Como assim? Vou te explicar. Vou fazer aqui uma legendinha. A velocidade da reação do estado sólido, ela sempre vai ser, considerando a mesma substância, né? Considerando reações iguais, a única coisa que muda é o estado físico. Ela vai ser uma velocidade menor do que a do estado líquido, que vai ser menor que a do estado gasoso. Reações no estado gasoso sempre reagem mais rápido, ok? Vamos continuar seguindo. Catalisador. Cara, isso aqui é muito importante. Você já aprendeu lá em termoquímica a energia de ativação, né? Então vou aqui fazer um gráfico para você. Esse aqui é um gráfico termoquímico, tá? Isso aqui é a entalpia, esse aqui é o caminho reacional. E aí a sua reação, ela pode ser determinada com o seguinte gráfico, né? Um gráfico genérico aqui, onde a energia de ativação é a energia que eu tenho do início da minha reação até o ponto mais alto dela. Esse aqui é minha energia de ativação, que eu vou chamar assim, EA, ok? Bom, o que o catalisador faz? O catalisador, ele é uma substância que participa da reação, ok? Ele participa da reação, mas ele não é consumido durante o processo, tá? Ele participa da reação e ele gera uma nova rota, ele gera uma nova forma das coisas se ligarem. E como consequência disso, ele diminui a energia de ativação. Ele gera uma nova energia de ativação, que eu vou chamar aqui, ó. Que eu vou chamar aqui de EA2. E essa nova energia de ativação é menor do que a energia de ativação anterior, ok? Bom, vamos seguir. Luz e eletricidade. Existem reações que são catalisadas pela presença de luz e eletricidade, ok? Você pode pensar, por exemplo, no caso do limão. O limão, ele mancha a pele, é uma característica do limão. Só que, se você for para o sol, a luz consegue catalisar essa velocidade dessa reação, ou seja, mancha muito mais rápido. Entende essa ideia? Existem várias reações assim, por exemplo, óculos transition. O que é o óculos transition? O óculos transition é uma mistura de sais de prata e cobre. Se eu não me engano, algo próximo a isso aqui, ó. Íon de prata e de cobre, mais. E aí eu tenho esse cobre oxidando e reduzindo a prata, né? Ele vai ser o agente redutor da prata. E aí ele vai fazer a prata ficar no estado metálico e o meu cobre vai virar 2+. E a prata, você sabe, é um metal, ela tem aspecto cinza. Então a sua lente fica cinza. O óculos transition é isso. O que catalisa essa reação? O que faz essa reação acontecer mais rápida? Luz também, né? Você bota na luz e aí essa reação acontece mais rápido. Aconteceria naturalmente, só que demoraria anos. O que acontece? Eu cataliso ela com a luz. Existem também algumas reações que são catalisadas por eletricidade também. Existem várias. Bom, galera, é basicamente isso que eu queria falar com vocês, né? Essa lógica de catalisadores é muito importante também. Existe muita coisa para falar sobre catalisador. Catálise homogênea, catálise heterogênea. Existem também os inibidores, né? Existem as enzimas que são catalisadores naturais. São todos temas muito importantes que a gente vai falando ao longo do estudo da cinética, né? A gente vai ver bastante coisa sobre cinética ainda, ok? Beijão!